O despertador tocou às 5 da manhã, como todos os dias. Rodrigo Tavares silenciou o alarme antes que o som acordasse alguém. Embora soubesse que na casa de 400 metros quadrados no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre, suas filhas mal ouviriam o barulho do quarto dele. Levantou sem fazer ruído, vestiu o terno Hugo Boss que havia separado na noite anterior e desceu as escadas de mármore italiano que tanto orgulho lhe dava quando mostrava a casa para investidores e parceiros de negócios. A Tavares Incorporações não se construiu sozinha. Rodrigo herdara do pai uma pequena construtora de bairro e a transformara, em 15 anos de trabalho incansável, na terceira maior incorporadora do sul do país. Prédios com sua assinatura pontilhavam o skyline de Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba. Sua rotina era implacável. Acordar antes do sol, revisar relatórios financeiros durante o café que tomava em pé na cozinha, estar no escritório às 6h30, reuniões consecutivas até às 8 da noite, jantar de negócios 3 vezes por semana, viagens constantes para São Paulo e Rio de Janeiro. Enquanto a cafeteira italiana apitava, Rodrigo olhou para o quadro na parede da cozinha. Era uma foto das meninas, tirada 2 anos atrás. Sofia tinha 5 anos na época, Laura acabara de nascer. Ele lembrava vagamente daquele dia, um domingo raro em que cancelaram uma reunião. As meninas estavam diferentes agora. Sofia completaria 8 anos em algumas semanas. Laura já tinha 2 anos e meio. O tempo passava rápido demais, mas os negócios não esperavam. Sua esposa Mariana partira quando Laura tinha apenas 6 meses. Não houve briga explosiva, não houve escândalo público, não houve pratos quebrados ou gritos no meio da noite. Simplesmente, um dia, ela arrumou as malas metodicamente enquanto ele estava numa reunião em São Paulo, deixou uma carta de 3 páginas sobre a mesa da cozinha e disse pelo telefone com voz cansada e sem emoção que não aguentava mais viver com um fantasma, que preferia um marido ausente de verdade, honesto em sua ausência, a um presente apenas no endereço da correspondência e nas contas bancárias conjuntas. Mudou-se para Barcelona, onde a irmã arquiteta morava há 10 anos, e ligava para as meninas uma vez por mês, conversas breves e formais onde perguntava sobre a escola e o clima como se falasse com sobrinhas distantes e não com as próprias filhas. Rodrigo nunca contestou a partida. Nunca implorou que ficasse. Nunca prometeu mudar. No fundo, se era completamente honesto consigo mesmo nas raras ocasiões em que permitia essa honestidade brutal, sentiu até um alívio silencioso e culposo de não precisar mais fingir que tinha tempo ou energia emocional para um casamento que sempre fora mais transação social do que união genuína. Tomou o café quente demais, queimando a língua, e conferiu os e-mails no celular enquanto a dor ardente lhe lembrava que estava sempre com pressa demais até para esperar o café esfriar. 43 mensagens novas desde que dormira às 2 da Pintots. Manhã, cada uma exigindo sua atenção imediata. Investidores ansiosos, arquitetos com dúvidas, engenheiros reportando atrasos, advogados querendo aprovações. O mercado imobiliário não parava. Nunca diminuía o ritmo. Nunca dava trégua. E Rodrigo Tavares tinha a reputação que mantinha ferozmente de sempre responder em menos de 1 hora, sempre estar disponível 24 horas por dia, sempre fechar negócio não importando o dia da semana ou o horário. Era essa dedicação obsessiva, esse comprometimento absoluto que o colocara no topo. Era também o que mantinha sua casa vazia de sua presença. Ouviu passos leves na escada. Dona Glória, a governanta, que trabalhava com a família há mais de 20 anos, desde antes das meninas nascerem, entrava na cozinha com seu avental impecável e o sorriso cansado de sempre. Bom dia, Sr. Rodrigo. Vai viajar hoje de novo? São Paulo. Reunião com os investidores do empreendimento da Faria Lima. Volto amanhã à noite, talvez. As meninas perguntaram por você ontem. Sofia queria mostrar o desenho que fez na escola. Rodrigo sentiu uma pontada de algo que não conseguia nomear, mas afastou o sentimento como sempre fazia. Depois eu vejo. Deixa na minha mesa do escritório. Preciso ir, Glória. Cuida bem delas. Sempre cuido, senhor. Mas elas precisam do pai, não só de quem cuida. Ele não respondeu. Pegou a pasta executiva de couro, as chaves da BMW e saiu pela garagem.
Enquanto o portão automático se abria, viu pela janela do segundo andar a luz do quarto de Sofia acender. Sua filha mais velha sempre acordava cedo, assim como ele. Por um segundo, Rodrigo pensou em subir, dar um abraço, perguntar sobre o desenho, mas o relógio marcava 5h40. O trânsito para o aeroporto podia estar pesado e a reunião em São Paulo era às 10. Não havia tempo. O voo para São Paulo foi produtivo. Rodrigo revisou 3 propostas comerciais, respondeu e-mails e fechou um acordo preliminar com um grupo de investidores portugueses interessados em um projeto na zona sul de Porto Alegre. Eram os momentos em que se sentia mais vivo, mais útil, mais ele mesmo. No escritório, na negociação, no fechamento de contratos milionários, Rodrigo sabia exatamente quem era e o que fazer. Em casa, com as meninas olhando para ele com aqueles olhos grandes e expectantes, sentia-se completamente perdido. A reunião na Faria Lima durou 6 horas. Foram 12 pessoas na mesa, apresentações em PowerPoint, projeções financeiras, discussões acaloradas sobre margem de lucro e prazos de entrega. Rodrigo estava em seu elemento. Quando finalmente apertou as mãos dos investidores e garantiu o financiamento de 80 milhões de reais para um novo projeto, sentiu a adrenalina que sempre sentia ao fechar grandes negócios. Jantou com os sócios em um restaurante japonês caro na Vila Olímpia, bebeu 3 doses de saquê e voltou para o hotel apenas à meia-noite. Já eram quase 2 da manhã em Porto Alegre quando lembrou de ligar para casa. Dona Glória atendeu no segundo toque. Tudo bem com as meninas? Tudo sim. Senhor, Sofia esperou o senhor ligar até às 10, depois dormiu. Laura teve um pouco de febre à tarde, mas já passou. Febre? É grave? Não, senhor. Coisa de criança. Já está bem. Ok. Qualquer coisa me liga. Tchau, Glória. Desligou antes que ela pudesse responder. Sentou na cama do hotel 5 estrelas. Olhou pela janela para as luzes de São Paulo e pensou que deveria se sentir mal por não ter estado lá quando Laura teve febre. Mas a verdade era que Glória cuidava das meninas melhor do que ele jamais conseguiria. Ela sabia quando era febre preocupante, sabia fazer a sopa que Sofia gostava, sabia cantar a música que fazia Laura dormir. Rodrigo só sabia fechar negócios e assinar cheques. Voltou para Porto Alegre no voo das 9 da manhã seguinte. Direto do aeroporto, foi para o escritório da Tavares Incorporações, um prédio espelhado de 12 andares no bairro Moinhos de Vento, a 5 minutos de casa, mas que parecia estar em outro planeta. Reuniões consecutivas consumiram o dia. Quando finalmente olhou o relógio, eram 7 da noite de uma sexta-feira. Seu primo Renato entrou na sala sem bater, como sempre fazia. Renato Cavalcante era vice-presidente da construtora, o braço direito de Rodrigo nos negócios. Cresceram juntos, brincaram nas férias de verão na fazenda da família em Vacaria, construíram um império juntos. Se havia alguém em quem Rodrigo confiava cegamente, era Renato. Primo, você precisa de uma vida. Trabalhar até às 7 de sexta-feira não é saudável. Alguém tem que garantir que os prédios sejam entregues no prazo. As meninas perguntaram por você hoje. Liguei na sua casa para falar com a Glória sobre o churrasco de domingo e ouvi a Sofia ao fundo perguntando se eu sabia quando você ia chegar. Rodrigo desviou o olhar. Vou compensar. No fim de semana. Você sempre diz isso. Olha, eu sei que não é minha conta, mas essas meninas vão crescer e você vai se arrepender de não ter estado presente. Dinheiro a gente faz de novo, tempo perdido não volta. Você também não tem filhos, Renato. Quando tiver, vai entender que não é tão simples. Exatamente por não ter filhos é que eu sei o quanto isso é precioso, primo. Aliás, conheci alguém outro dia que pode ajudar você. Lembra da Mariana ter mencionado uma amiga da faculdade, a Renata Duarte? Ela está de volta a Porto Alegre depois de anos morando fora. É pedagoga, trabalhou em escolas internacionais na Europa. Está procurando uma família para trabalhar como tutora particular. Pensei em você imediatamente. Tutora particular? As meninas vão para a escola. Mas precisam de alguém mais presente quando voltam. Alguém que ajude com lição, que faça atividades educativas. A Glória é ótima.
Mas ela não tem formação em educação. E você admite que não tem tempo. A Renata seria perfeita. Rodrigo considerou a proposta. Fazia sentido. Sofia estava começando a ter dificuldades na escola, a professora tinha ligado 2 vezes nas últimas semanas e ele havia pedido para Glória resolver. Laura estava na idade de começar a desenvolver habilidades cognitivas importantes, ou pelo menos era o que ele lera em algum artigo que seu assistente havia enviado. Uma tutora profissional poderia ser exatamente o que as meninas precisavam. Está bem, marca uma reunião com ela. Mas quero ver referências, histórico profissional completo. Pode deixar. Você vai gostar dela, primo. Tenho certeza. Rodrigo saiu do escritório às 9 da noite daquela sexta-feira. Quando chegou em casa, a luz da cozinha ainda estava acesa. Dona Glória preparava o lanche da escola de Sofia para segunda-feira. Renata Duarte chegou na segunda-feira, seguinte às 3 da tarde, pontualmente como combinado. Rodrigo havia voltado mais cedo do escritório especialmente para conhecê-la, um sacrifício considerável, dado que estava no meio de negociações para um terreno estratégico no bairro Petrópolis. Renato garantira que valia a pena, e Rodrigo confiava no julgamento do primo. Ela era completamente diferente do que ele esperava, quebrando todas as suas preconcepções. Imaginara alguém mais velha, talvez com ares severos de professora primária tradicional, bumbum apertado demais, óculos na ponta do nariz, aquela aura de disciplina rígida que ele associava com educadoras. Mas Renata tinha no máximo 35 anos. Cabelos castanhos com reflexos dourados presos em um coque elegante mas casual, roupas discretas mas claramente de bom gosto, uma blusa de seda creme e calça de alfaiataria preta que sugeriam profissionalismo sem serem rígidas, e um sorriso caloroso genuíno, ou ao menos convincentemente genuíno, que iluminou completamente o hall de entrada quando Glória abriu a porta maciça de mogno. Trazia uma pasta de couro marrom organizada impecavelmente com documentos que Rodrigo podia ver através da abertura lateral e uma pequena mala de rodinhas cor de vinho que sugeria alguém preparada, organizada, profissional, até nos mínimos detalhes. Senhor Tavares, que... Prazer finalmente conhecê-lo. Renato falou tanto sobre suas filhas que sinto que já as conheço. E devo dizer, sua casa é linda. Dá para ver que é um lar construído com carinho. Rodrigo apertou a mão estendida, notando o aperto firme e profissional. Obrigado. As meninas estão no quarto. Glória pode chamá-las. Prefiro conhecê-las no ambiente natural delas, se não se importa. As crianças ficam mais à vontade quando não sentem que estão sendo apresentadas formalmente. Posso subir? A informalidade surpreendeu Rodrigo, mas fazia sentido. Acenou para Glória, que guiou Renata pelas escadas. Ele ficou na sala, fingindo revisar e-mails, no celular enquanto ouvia vozes abafadas do andar de cima. 10 minutos depois, ouviu risadas. Sofia estava rindo, algo que não acontecia com frequência ultimamente. Quando desceram, Sofia segurava a mão de Renata como se já a conhecesse há anos. Laura vinha logo atrás, tímida mas curiosa. Renata se agachou para ficar na altura das meninas. Sofia me mostrou os desenhos dela. Você sabia que sua filha tem um talento incrível para a arte? E a Laura, olha como ela já reconhece cores e formas. Está muito avançada para essa idade. Rodrigo sentiu algo estranho no peito. Orgulho, talvez, misturado com culpa por não saber dessas coisas. Glória sempre comentava sobre as conquistas das meninas, mas ele ouvia pela metade, a mente já na próxima reunião. Ótimo. Você trouxe suas referências? Renata abriu a pasta com eficiência profissional. Cartas de recomendação de 3 escolas internacionais, diploma de pedagogia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialização em desenvolvimento infantil, certificado de primeiros socorros, atestado de bons antecedentes. Tudo impecavelmente organizado, plastificado, com datas recentes. Trabalhei 5 anos em Genebra, 2 em Londres e voltei há 6 meses porque minha mãe ficou doente. Ela já está melhor agora, mas decidi ficar no Brasil. Porto Alegre é minha cidade, senti falta. Rodrigo examinou os documentos. Tudo parecia perfeito demais, mas Renato havia feito a indicação e seu primo nunca o decepcionara. Quando você pode começar?
Amanhã, se precisar. Mas sugiro que façamos uma semana de adaptação. Vou passar algumas horas por dia, conhecer a rotina das meninas, entender as necessidades específicas de cada uma. Depois podemos estabelecer um cronograma fixo. Faz sentido. Glória, você pode mostrar o quarto de hóspedes para ela? Caso precise ficar alguns dias. Oh, não será necessário. Moro perto, na auxiliadora. Posso vir e voltar sem problema. Nos dias seguintes, Renata tornou-se presença constante na casa. Chegava às 2 da tarde quando Sofia voltava da escola e ficava até às 8 da noite. Trazia materiais didáticos, jogos educativos, livros coloridos. A casa ganhou vida de uma forma que Rodrigo não via há muito tempo. Risadas ecoavam pelos corredores, músicas infantis tocavam na sala, cheiro de tinta e massinha de modelar substituíam o silêncio estéril de antes. Rodrigo observava de longe, entre uma viagem e outra, entre uma reunião e outra. Renata parecia ter um dom natural com as meninas. Sofia, que vinha mostrando desinteresse pela escola, começou a trazer trabalhos de casa e fazê-los com entusiasmo. Laura, antes arredia com estranhos, corria para os braços de Renata assim que ela chegava. Glória, sempre observadora, comentou uma tarde enquanto preparava o jantar. Ela é boa com as meninas, senhor. Muito boa. Até bom demais, se me permite dizer. Como assim bom demais? Não sei explicar. Ela é perfeita. Perfeita demais. Nunca se irrita, nunca está cansada. Sempre sabe exatamente o que fazer e dizer. Em 20 anos cuidando de crianças, nunca vi ninguém assim. É como se fosse ensaiado. Rodrigo riu. Você está com ciúmes, Glória. Admite, não é? Ciúme, senhor. É instinto. Algo não bate certo. Você está ficando velha e desconfiada. Renata é exatamente o que as meninas precisavam. Olha como a Sofia está feliz. Era verdade. Sofia estava transformada. Mas Glória não conseguia afastar a sensação de desconforto. Havia algo na forma como Renata olhava para Rodrigo quando achava que ninguém estava vendo. Algo na maneira como ela sutilmente reorganizava os cômodos da casa, como se estivesse marcando território. Pequenas coisas que talvez fossem apenas imaginação de uma governanta protetora. Ou talvez não. 2 semanas depois, Renata sugeriu que ficasse até mais tarde algumas noites. Sofia precisa de rotina mais estruturada na hora de dormir. E Laura acorda muito à noite. Posso implementar técnicas de sono que aprendi na Europa. Funciona muito bem. Rodrigo, que estava de saída para um jantar de negócios, concordou sem pensar muito. Glória ficava nos fundos da casa depois das 9. Então Renata teria privacidade para trabalhar. Faz o que achar melhor. Você é a especialista. Naquela noite, quando Rodrigo voltou às 11, a casa estava estranhamente silenciosa. As luzes dos quartos das meninas estavam apagadas. Renata estava na sala, lendo um livro sobre desenvolvimento infantil. Levantou quando o ouviu entrar, sorrindo com aquela expressão calorosa que parecia perpetuamente colada em seu rosto. Como foram as meninas? Dormindo como anjinhos. Implementei a nova rotina e funcionou perfeitamente. Sofia contou 3 histórias para Laura. As 2 tomaram banho juntas, escovaram os dentes cantando a música que eu ensinei e dormiram em 10 minutos. Você tem filhas maravilhosas, Rodrigo. Se me permite a intimidade de chamá-lo assim. Claro, afinal você praticamente mora aqui agora. Ela riu, um som cristalino e ensaiado. Só estou fazendo meu trabalho. Mas confesso que me apeguei rápido. Sofia me lembra muito de mim na idade dela. Criativa, sensível, precisando de atenção que nem sempre recebe. Rodrigo sentiu o comentário como uma farpa. Eu sei que não sou o pai mais presente. É por isso que você está aqui. Não quis ofender. Sei que você trabalha muito para dar tudo de melhor para elas. Mas às vezes, as crianças preferem presença a presentes. Sofia me perguntou hoje quando você vai levá-la para tomar sorvete, como prometeu há 3 semanas. Ele não lembrava de ter prometido. Provavelmente prometera no meio de uma ligação importante, a mente já em outra coisa. Vou compensar no fim de semana. Ela disse que você sempre fala isso. Olha, não é minha conta interferir, mas posso dar uma sugestão? Que tal se eu organizar um dia especial para vocês 3? Posso preparar um roteiro de atividades,
garantir que tudo saia perfeito. Assim você não precisa se preocupar com logística, só aproveitar o tempo com elas. A proposta fazia sentido. Rodrigo era ótimo executando planos, mas péssimo criando momentos espontâneos. Seria bom. Obrigado, Renata. Para isso que estou aqui. Para facilitar sua vida e cuidar das suas meninas como se fossem minhas. Nas semanas seguintes, Renata foi sutilmente se tornando indispensável. Não apenas para as meninas, mas para toda a dinâmica da casa. Assumiu responsabilidades que Glória sempre fizera: escolher as roupas das meninas pela manhã, preparar os lanches, organizar as agendas médicas. Glória tentou manter seu espaço, mas Renata era gentil e insistente, sempre com um sorriso e um "isso é para aliviar sua carga de trabalho? Glória, você já faz tanto." Rodrigo via tudo isso como eficiência. Glória via como invasão. Mas ninguém perguntou a opinião de Glória. Afinal, ela era apenas a governanta. E Renata era a especialista contratada especialmente para cuidar do desenvolvimento das crianças. Foi Sofia quem primeiro mostrou sinais de que algo estava mudando. Começou a perguntar por que papai nunca estava em casa. Por que outras crianças tinham pais que buscavam na escola e ela só tinha a Renata? Por que seu pai não sabia qual era a sua cor favorita ou qual história ela gostava de ouvir antes de dormir? Ou que ela tinha medo do escuro? Renata sempre respondia com doçura venenosa: "Seu pai te ama muito, Sofia. Ele só tem um trabalho muito importante. Mas não se preocupe. Eu sempre estarei aqui para você. Eu nunca vou embora." E Sofia, com 7 anos de inocência, acreditava. Começou a chamar Renata cada vez mais, e Glória cada vez menos. Renato visitava com frequência, sempre perguntando se estava tudo bem, se Renata estava atendendo às expectativas. Rodrigo sempre respondia que sim, que ela era perfeita, que as meninas nunca estiveram tão bem cuidadas. Renato sorria satisfeito, e Rodrigo não via a satisfação ir além do esperado para algo que deveria ser simples contentamento profissional. O primeiro sinal real de que algo estava errado aconteceu numa quinta-feira chuvosa de junho. Rodrigo estava em Florianópolis, fechando a compra de um terreno na beira-mar norte quando seu celular tocou. Era a escola de Sofia. "Senhor Tavares, precisamos conversar sobre a Sofia. Ela não está bem. Poderia vir até aqui? Estou em Santa Catarina. Pode falar por telefone?" A coordenadora pedagógica hesitou. Sofia está apresentando mudanças comportamentais preocupantes. Está isolada, não brinca com os colegas, e hoje chorou durante 2 horas seguidas dizendo que ninguém gosta dela. Quando perguntamos se algo aconteceu em casa, ela disse que o pai não quer mais ela e que vai embora como a mãe foi. Rodrigo sentiu o coração apertar. Isso é absurdo. Claro que eu quero ela. Quem está dizendo essas coisas para minha filha? Não sabemos, Sr. Tavares. Por isso precisamos conversar pessoalmente. Também notamos que a senhora que vem buscar a Sofia, a Renata, não permite que ela converse com outras mães. Sempre apressada, sempre dizendo que tem compromissos importantes. Sofia não foi ao último aniversário da colega porque a Renata disse que o senhor não autorizou. Mas quando ligamos para confirmar, o senhor estava em viagem e não sabia de nada. Vou resolver isso. Mando alguém buscar ela hoje. Desligou e imediatamente ligou para casa. Renata atendeu, a voz sempre doce e prestativa. "Oi, Rodrigo, tudo bem? Está com saudades das meninas?" "A escola acabou de ligar. Sofia está com problemas." "Por que você não me contou?" Houve uma pausa mínima, quase imperceptível. "Sofia está numa fase difícil, é normal nessa idade. Não quis preocupá-lo com coisas que posso resolver sozinha." "Você já tem tanto no prato?" "Eu sou o pai dela, Renata. Preciso saber dessas coisas." "E por que Sofia está dizendo que vou embora?" "Crianças fantasiam, Rodrigo. Ela sente sua falta. É natural que expresse isso de formas confusas. Tenho trabalhado muito com ela sobre isso. Não se preocupe, está tudo sob controle." "Não parece estar sob controle. Vou voltar. Hoje à noite e amanhã vou à escola." "Claro, se acha necessário. Mas posso sugerir que não faça isso muito abruptamente? Sofia precisa de estabilidade, e se você aparecer de repente, pode confundi-la ainda mais. Deixe eu preparar ela primeiro, conversar sobre como ela se sente." Rodrigo concordou,
mas pela primeira vez desde que Renata começara a trabalhar para ele, sentiu uma ponta de desconfiança. Quando chegou em casa naquela noite, às 10h30, a casa estava silenciosa demais. Subiu direto para o quarto de Sofia e abriu a porta devagar. A menina dormia encolhida, abraçada a um ursinho, desgastado que Mariana lhe dera antes de partir. Tinha marcas de lágrimas secas no rosto. Rodrigo sentou na beirada da cama e acariciou o cabelo da filha. Sofia se mexeu, abriu os olhos sonolentos. Papai? Oi, minha flor. Vim te dar boa noite. Você vai embora de novo? Amanhã não vou trabalhar. Vamos tomar café juntos, que tal? Sofia se sentou na cama, os olhos grandes e esperançosos. Sério? Você promete? Prometo. E vamos conversar sobre a escola, sobre como você está se sentindo. A menina olhou para a porta, como se conferisse se alguém estava ouvindo. Baixou a voz para um sussurro. A Renata disse que não posso incomodar você com meus problemas, que você tem coisas mais importantes para fazer. Rodrigo sentiu raiva subir pela garganta. Nada é mais importante que você, Sofia. Nunca se esqueça disso. Mas você nunca está aqui. A Renata está sempre aqui. Ela disse que é porque você não gosta muito de ficar com a gente. Ela disse isso? Sofia fez que sim com a cabeça, lágrimas começando a escorrer. Ela disse que mães e pais que amam mesmo os filhos ficam com eles. E que você paga ela para ficar porque você não quer ficar. É verdade, papai? Rodrigo abraçou a filha com força, sentindo o peso de cada palavra. Não é verdade. Eu amo você e a Laura mais que tudo nesse mundo. Eu trabalho muito porque quero dar o melhor para vocês, mas isso não significa que não quero estar aqui. Então, por que você nunca está? Era a pergunta mais simples e mais devastadora que alguém já lhe fizera. Rodrigo não tinha resposta que fizesse sentido para uma criança de 7 anos. Ou talvez não tivesse resposta que fizesse sentido para ele mesmo. No dia seguinte, Rodrigo cancelou todas as reuniões pela primeira vez em anos. Levou Sofia para a escola pessoalmente, pediu para falar com a coordenadora pedagógica. A reunião durou 1h30. A situação era mais grave do que ele imaginara. Sofia estava regredindo academicamente, socialmente isolada, apresentando sinais claros de ansiedade de separação. Senhor Tavares, com todo o respeito, sua filha está pedindo socorro, e essa tutora que o senhor contratou, a Renata, está piorando a situação. Ela isola a Sofia das outras crianças, fala em nome do senhor sem autorização, e várias mães reclamaram que ela é hostil quando tentam marcar algo com a Sofia. Vou resolver isso hoje mesmo. Quando chegou em casa, Glória estava na cozinha, visivelmente tensa. Senhor Rodrigo, preciso falar com o senhor. Faz tempo que quero falar, mas não tive coragem. Pode falar, Glória. É sobre a Renata. Ela não é quem diz ser. Eu sei que o senhor confia nela, mas há coisas que o senhor não está vendo. As meninas têm medo dela. Medo? Mas elas adoram ela. Não, senhor. Elas precisam dela porque o senhor não está aqui, e ela faz questão de lembrar isso a todo momento. Eu ouvi, Rodrigo. Ouvi ela dizendo para a Sofia que você está pensando em mandá-las para um internato. Ouvi ela dizendo para a Laura que a mãe foi embora porque elas eram crianças difíceis. Ela está manipulando essas meninas, colocando elas contra o senhor. Rodrigo sentiu o mundo girar. Por que você não me contou antes? Glória começou a chorar. Tentei, senhor, mas toda vez que eu ia falar, a Renata descobria. Ela me ameaçou, disse que se eu falasse qualquer coisa, ela contaria para o senhor que eu estava roubando, que eu maltratava as crianças. Ela disse que tem o Renato do lado dela e que ninguém acreditaria numa governanta velha contra a palavra dela. Renato? Meu primo está envolvido nisso? Eu não sei até que ponto, senhor, mas eles conversam muito, muito mais do que seria normal entre a tutora das suas sobrinhas e o tio delas. Ontem eu os vi conversando no jardim, a porta estava entreaberta. Ouvi a Renata dizer que estava indo conforme o plano, que logo você estaria completamente dependente dela, e que aí sim eles poderiam dar o próximo passo. Que plano? Que próximo passo? Não sei, senhor. Mas estou com medo, muito medo. Aquela mulher não é normal.
E o jeito que seu primo olha para ela é como se fossem sócios, não parentes por afinidade. Rodrigo mandou Glória para o quarto dela e pediu para ela não sair, não falar com ninguém. Depois foi até seu escritório em casa e começou a revisar tudo. Ligou para um investigador particular que usava ocasionalmente para verificar antecedentes de parceiros de negócio. Mandou todas as informações de Renata Duarte. Pediu uma verificação urgente e completa. Também pediu para investigar Renato discretamente, algo que lhe partia o coração, mas que agora parecia necessário. Enquanto esperava, decidiu observar. Instalou aplicativos de monitoramento nas câmeras, de segurança da casa que raramente olhava, configurou notificações para qualquer movimento estranho. Avisou Glória por mensagem para não contar para ninguém sobre a conversa deles. Renata chegou às 2 da tarde como sempre. Rodrigo estava em casa, trabalhando no escritório, mas ela não sabia que ele estava prestando atenção em cada movimento. Viu pelas câmeras Renata entrar, beijar as meninas, mandar Glória para a lavanderia nos fundos. Assim que Glória saiu, a postura de Renata mudou completamente. A doçura desapareceu. Ela segurou o braço de Sofia com mais força do que necessário. Hoje você vai ficar quieta e não... Vai contar para seu pai sobre ontem, entendeu? Se você contar, eu vou embora. E aí você vai ficar sozinha com aquele pai que não quer você. Sofia começou a chorar baixinho. Eu não vou contar nada. Prometo. Ótima menina. Lembra, eu sou a única que realmente cuida de você aqui. Sem mim, vocês duas vão acabar esquecidas num canto qualquer. Rodrigo sentiu bile subir pela garganta. Estava gravando tudo. Tinha a prova que precisava. Mas continuou observando, querendo entender a extensão do que estava acontecendo. Renata pegou o celular e ligou para alguém. A ligação de Renata foi breve, mas reveladora. Sim, está funcionando perfeitamente. Ele está cada vez mais ausente, cada vez mais culpado. As meninas estão completamente dependentes de mim agora. A governanta tentou falar, mas eu cuidei disso. Sim, como planejado. Mais algumas semanas e podemos avançar. Ele vai estar tão desesperado que vai aceitar qualquer coisa. Rodrigo pausou a gravação. Desesperado? Aceitar qualquer coisa? Que diabos ela estava planejando? Continuou observando pelas câmeras. Renata desligou e sorriu para as meninas, a máscara de doçura voltando ao rosto como um interruptor que se liga. Vamos fazer atividades divertidas hoje, meninas. Que tal pintarmos um quadro bem bonito? 2 horas depois, o investigador particular ligou. Senhor Tavares, tem novidades. E não são boas. Pode falar. Renata Duarte não existe. Ou melhor, existe, mas é outra pessoa. A mulher que trabalha para o senhor se chama Roberta Fernandes. Ela tem histórico em 3 estados diferentes, sempre o mesmo modus operandi. Aproxima-se de homens ricos viúvos ou divorciados com filhos pequenos, ganha a confiança das crianças, manipula a situação para se tornar indispensável. E depois? Depois casa com o pai. Ou pelo menos tenta. Em 2 casos conseguiu, ficou casada por menos de 1 ano em cada relacionamento, saiu com acordos milionários de divórcio. No 3º caso foi descoberta antes e fugiu. Tem mandado de prisão em suspenso em Goiás por estelionato. Rodrigo sentiu o sangue gelar. E meu primo, Renato Cavalcante? Ah, sim. Sobre isso. Ele deve dinheiro. Muito dinheiro. Apostas esportivas, investimentos ruins que ele escondeu do senhor. Está com aproximadamente R$200 mil de dívidas com pessoas que não são exatamente pacientes. Pelas conversas telefônicas que conseguimos interceptar, ele e a Roberta, ou Renata, como ela se apresenta, têm um acordo. Que tipo de acordo? Ela casa com o senhor, torna-se madrasta legal das suas filhas e garante que seu testamento seja alterado para incluir ela. Se algo acontecer com o senhor, ela fica com uma parte significativa da herança, o bastante para pagar as dívidas do Renato e ainda sobrar para ambos. Pelo que entendemos das conversas, o plano não envolve violência, mas sim manipulação psicológica extrema. Eles querem que o senhor se sinta tão culpado, tão desesperado, tão dependente dela, que vai propor casamento espontaneamente. E se eu não propuser? Então eles têm um plano B.
Ela vai alegar que as meninas estão sendo negligenciadas, que o senhor é um pai ausente e perigoso. Com o histórico dela como pedagoga, falsificado obviamente, mas convincente, e com a ajuda do Renato como testemunha de caráter contra você, ela pode conseguir a guarda temporária das crianças. E com a guarda, vem acesso ao Trust Fund que o senhor estabeleceu para as meninas, 40 milhões de reais. Rodrigo sentiu náusea. Meu primo está disposto a fazer isso comigo? Com as meninas? Pelas evidências, sim. Ele deve ter racionalizado de alguma forma. Talvez convencendo a si mesmo que está fazendo um favor. Que suas filhas precisam de uma mãe e você precisa de uma esposa. Mas o fato é que ele está profundamente envolvido. Há transferências bancárias dele para ela, pagamentos que não fazem sentido, e-mails detalhando cada passo do plano. Preciso de todas essas evidências. Tudo que você tem, já estou enviando. Senhor Tavares, há mais uma coisa. Roberta não está trabalhando sozinha. Ela tem 2 irmãs que fazem parte do esquema. Uma delas, Amanda Fernandes, está em Porto Alegre agora. Pelas fotos que consegui, ela estava observando sua casa ontem à tarde. Acredito que elas estejam preparando o próximo passo do plano. Que próximo passo? Não tenho certeza, mas baseado nos casos anteriores, geralmente envolve criar uma situação de crise com as crianças. Algo que faça o pai entrar em pânico e aceitar a ajuda incondicional dela. Pode ser uma falsa emergência médica, uma falsa ameaça externa, algo que a coloque como heroína e salvadora. Rodrigo desligou e imediatamente acionou seu advogado, Miguel Andrade, um dos melhores criminalistas de Porto Alegre. Precisava agir, mas precisava agir com inteligência. Se confrontasse Renata e Renato agora, eles poderiam simplesmente desaparecer ou pior, executar o plano B imediatamente. Miguel chegou em 1 hora. Revisou todas as evidências que o investigador enviara. Temos material suficiente para processar ambos. Mas se quer pegá-los em flagrante e garantir que não escapem, precisamos de mais. Precisamos do momento exato em que eles executam alguma ação ilegal explícita. Como fazemos isso? Deixa ela pensar que está ganhando. Continue agindo como o pai ausente e culpado. Deixe as câmeras gravando tudo. E quando ela fizer a próxima movimentação, estaremos prontos. Também vou preparar documentos para a remoção imediata dela da casa com ordem judicial, além de prisão preventiva se necessário. E meu primo? Isso vai ser mais complicado emocionalmente, mas legalmente é simples. Ele é cúmplice de tentativa de estelionato, no mínimo. Podemos afastá-lo da empresa imediatamente, com justa causa. Mas, Rodrigo, você precisa estar preparado. Isso vai destruir sua família. Ela já está destruída. Eu só não estava vendo. Nos dias seguintes, Rodrigo viveu uma farsa dolorosa. Continuou trabalhando longas horas, viajando, ausente. Mas agora, estava prestando atenção em cada detalhe. As câmeras escondidas capturavam tudo. Renata se tornara mais ousada, mais cruel com as meninas quando pensava estar sozinha. Falava mal de Rodrigo constantemente, plantando sementes de ressentimento e medo. Seu pai não quer vocês, meninas. Por que vocês acham que ele está sempre fora? Ele está construindo uma nova vida longe de vocês. Mas não se preocupem, eu nunca vou abandoná-las. Eu sou a única que ama vocês de verdade. Sofia, com apenas 7 anos, acreditava em cada palavra. Laura, pequena demais para entender completamente, sentia a atenção e chorava mais. Rodrigo assistia às gravações à noite, sozinho no escritório, lágrimas escorrendo pelo rosto ao ver o que suas filhas estavam suportando. Tudo porque ele não estivera presente. Tudo porque confiara nas pessoas erradas. Renato visitava com frequência, sempre com desculpas de negócios. Mas as câmeras capturavam conversas sussurradas com Renata no jardim. Está demorando muito. Preciso do dinheiro logo. Os caras estão ficando impacientes. Quando você vai dar o próximo passo? Calma. Não podemos apressar. Ele precisa estar completamente quebrado emocionalmente. Mais uma semana, talvez 2. Aí eu crio a situação que planejamos, e ele vai implorar para eu ficar permanentemente. Que situação? Vou levar as meninas para um passeio, um lugar um pouco isolado. Vou ligar para ele desesperada dizendo que elas desapareceram. Ele vai ficar fora de si.
Vai sair de onde estiver correndo. E então vou encontrá-las. Vou trazê-las de volta sãs e salvas. Vou ser a heroína. Ele vai perceber que não pode viver sem mim cuidando delas. Aí, eu sugiro que nos casemos, para o bem das meninas. Ele vai aceitar na hora. E se ele não aceitar, então vamos para o plano B. Eu denuncio negligência. Você testemunha a favor, pegamos a guarda e o dinheiro do trust. De qualquer forma, ganhamos. Rodrigo tinha tudo gravado. Miguel confirmou que era evidência suficiente. Prepararam a armadilha. Deixariam Renata executar o plano dela, mas estariam prontos para intervir antes que as meninas corressem qualquer risco real. Policiais de confiança foram alertados, assistentes sociais especializados em casos de manipulação infantil foram contratados. Na manhã de sábado, Renata anunciou que levaria as meninas para um parque novo na região metropolitana. Um lugar lindo, Sr. Rodrigo. Vai fazer bem para elas tomarem ar fresco. Posso levá-las? Rodrigo fingiu hesitar, depois concordou. Tome cuidado. E me manda mensagem quando chegarem. Claro, sempre cuido delas como se fossem minhas. Um dia, quem sabe, serão oficialmente, não é? Ela piscou, um gesto que tentava ser sedutor, mas que fez o estômago de Rodrigo revirar. Ele sorriu de volta, fingindo timidez. Quem sabe mesmo. Renata saiu com as meninas. Rodrigo esperou 15 minutos e então seguiu no carro, mantendo distância segura. Tinha um rastreador no carro, dela, cortesia do investigador. Miguel e 2 policiais, a paisana, vinham em outro veículo. Glória ficara em casa, protegida por seguranças particulares caso Amanda ou a outra irmã tentassem algo. O parque que Renata escolhera ficava a 40 minutos de Porto Alegre, numa área menos movimentada perto de Viamão. Não era realmente um parque, mas um terreno abandonado com alguns brinquedos enferrujados. Rodrigo entendeu imediatamente a escolha. Isolado o suficiente para criar o cenário perfeito para o fingimento de desaparecimento. Ele estacionou a uma distância segura, observando através de binóculos. Renata saiu do carro com as meninas, levou-as até um balanço quebrado, fingiu brincar por alguns minutos. Depois pegou o celular. Rodrigo sabia que a ligação para ele estava prestes a vir. O telefone tocou. Ele atendeu no primeiro toque. Alô? Rodrigo, graças a Deus você atendeu. A voz de Renata estava trêmula, fabricadamente histérica. Algo terrível aconteceu. As meninas, elas... Eu virei as costas por um segundo e quando olhei elas não estavam mais aqui. Rodrigo, elas desapareceram. Ele agiu conforme ela esperava. O quê? Como assim desapareceram? Onde você está? Num parque em Viamão. Eu trouxe elas para brincar e agora não consigo encontrá-las. Já procurei em todo lugar. Meu Deus, Rodrigo, eu não sei o que fazer. Fica aí, não sai daí. Estou indo agora. Vou ligar para a polícia. Não, espera. Deixa eu procurar mais um pouco. Se chamarmos a polícia agora, vai complicar tudo. Confia em mim, vou encontrá-las. Rodrigo fingiu desespero, mas na verdade estava observando tudo. Viu Renata desligar e olhar ao redor, certificando-se de estar sozinha. Então caminhou calmamente até um pequeno galpão abandonado nos fundos do terreno. As meninas estavam lá dentro, escondidas exatamente onde elas colocara antes da ligação. Pronto, meninas, já liguei para seu pai. Ele está vindo desesperado. Vocês vão fazer exatamente o que eu disse, entenderam? Vão fingir que se perderam e ficaram com muito medo. E quando eu encontrar vocês, vão correr para mim dizendo que tem sorte de eu estar aqui. Sofia, mesmo com apenas 7 anos, parecia entender que algo estava errado. Mas a Renata mandou a gente vir para cá. Por que temos que fingir? Porque é um jogo, Sofia. Um jogo para mostrar ao seu pai o quanto vocês precisam de mim. Se você não jogar direitinho, eu vou ficar muito brava. E você não quer me ver brava, quer? A ameaça velada na voz fez Sofia tremer. Ela abraçou Laura mais forte. Está bem. A gente faz o que você quer. Ótima menina. Agora fiquem aqui mais alguns minutos. Vou fingir que estou procurando vocês por todo lado. Quando eu voltar gritando os nomes de vocês, vocês saem correndo e chorando. Entendido? As meninas acenaram. Renata saiu do galpão e começou a teatralizar o desespero, gritando os nomes das crianças, correndo de um lado para o outro. Foi quando Rodrigo deu o sinal.
Miguel e os policiais cercaram o terreno silenciosamente. Rodrigo caminhou em direção ao galpão. Encontrou as filhas exatamente como Renata as deixara, assustadas e confusas. Papai? A voz de Sofia era pequena e assustada. A Renata mandou a gente ficar aqui. Ela disse que é um jogo, mas eu não gostei. Rodrigo abraçou as duas com força, sentindo lágrimas queimarem seus olhos. Vocês estão bem. Papai está aqui agora. Ninguém vai machucar vocês. Mas a Renata disse que... Esqueçam o que ela disse. Tudo vai ficar bem. Saiu do galpão com as meninas nos braços. Renata estava do outro lado do terreno, de costas, ainda procurando ruidosamente. Rodrigo gritou. Renata, ou devo dizer, Roberta Fernandes. Ela congelou. Virou-se lentamente, o rosto passando por várias expressões. Surpresa, medo, raiva, até finalmente se fixar numa máscara de inocência falsa. Rodrigo, você encontrou as meninas. Graças a Deus. Eu estava tão preocupada. Pode parar com a atuação. Eu sei tudo. Sei quem você realmente é. Sei do seu histórico em 3 estados. Sei do esquema com meu primo. Tenho tudo gravado, Roberta. Cada palavra, cada ameaça que você fez às minhas filhas. Cada conversa com Renato planejando como roubar minha família e meu dinheiro. O rosto dela finalmente mostrou a verdadeira pessoa por trás da máscara. A doçura evaporou, substituída por frieza calculista. Você não tem provas de nada. São 2 crianças confusas contra minha palavra de pedagoga certificada. Certificada com documentos falsos, você quer dizer. Rodrigo acenou e Miguel saiu de trás de uma árvore, seguido pelos policiais. Eles têm um mandado de prisão para você, Roberta. Estelionato, falsidade ideológica, tentativa de fraude e abuso psicológico de menores. O rosto dela contorceu de raiva. Você não sabe de nada. Aquelas meninas precisavam de mim. Você é um pai horrível, ausente, incapaz de cuidar delas. Eu estava fazendo um favor a elas. Fazendo um favor? Rodrigo sentiu a raiva explodir. Você aterrorizava psicologicamente crianças de 7 e 2 anos. Dizia para elas que o pai não as amava. Isolava elas de outras crianças. Ameaçava uma governanta inocente. Tudo por dinheiro. Tudo porque você e meu primo são golpistas sem escrúpulos. Seu primo está tão envolvido quanto eu. Ele me trouxe aqui. Ele me deu todas as informações sobre você, suas vulnerabilidades, suas fraquezas. Ele me disse exatamente como manipulá-lo. Se eu cair, ele cai junto. Eu sei. E ele vai cair. Os policiais aproximaram-se e Roberta finalmente entendeu que não havia saída. Ela tentou correr, mas foi contida rapidamente. Enquanto a algemavam, ela gritava. Vocês vão ver! Meu advogado vai destruir vocês. Eu tenho direitos! Rodrigo virou-se protegendo as meninas da cena. Miguel aproximou-se. Temos mais. As irmãs dela foram localizadas. Uma estava observando sua casa hoje cedo. A outra estava fazendo reconhecimento da sua empresa. Elas serão presas nas próximas horas. Quanto ao Renato, ele está sendo detido neste momento no escritório da construtora. Meu primo. Rodrigo sentiu uma dor profunda no peito. Como foi possível? Dívidas fazem as pessoas tomarem decisões desesperadas. E pessoas desesperadas são presas fáceis para manipuladores profissionais como a Roberta. Rodrigo levou as meninas para o carro. Colocou as 2 no banco de trás, prendeu os cintos de segurança e simplesmente ficou ali por um momento respirando. Sofia tocou seu ombro. Papai, a Renata mentiu sobre tudo? Você não vai nos mandar embora? Nunca, minha flor. Nunca na vida. Eu fui um pai terrível, ausente, que não percebeu o que estava acontecendo na própria casa. Mas isso acaba hoje. Eu prometo. Você promete de verdade? Porque você sempre promete e depois não cumpre. A honestidade brutal de sua filha de 7 anos foi como um soco no estômago. Eu sei. Mas essa promessa é diferente. Eu vou provar para você. De volta a Porto Alegre, Rodrigo foi direto para o escritório da construtora. Renato estava na sala de reuniões, 2 policiais ao lado. Quando viu o primo entrar, tentou levantar. Rodrigo, deixa eu explicar. Eu estava desesperado. As dívidas, os agiotas, eu não tinha escolha.
Sempre tem escolha, Renato. Você escolheu colocar em risco duas crianças inocentes. Escolheu trair a confiança de alguém que te considerava irmão. Escolheu o caminho mais covarde possível. Eu nunca quis que elas se machucassem. Era só sobre o dinheiro, sobre resolver meus problemas. A Roberta disse que seria simples, que você ficaria feliz de ter alguém cuidando das meninas. E você acreditou numa golpista profissional? Ou escolheu acreditar porque era conveniente? Rodrigo sentou-se pesadamente. Você vai responder legalmente por tudo isso. E está demitido, obviamente. Não quero você perto da minha empresa ou da minha família nunca mais. Rodrigo, nós crescemos juntos. Somos família. Éramos família. Você destruiu isso no momento que colocou dinheiro acima de duas crianças inocentes. Nas semanas seguintes, o caso ganhou notoriedade. Roberta Fernandes e suas irmãs foram presas, acusadas de múltiplos crimes em vários estados. Renato fez um acordo de delação, confessando, tudo em troca de pena reduzida. Os jornais cobriram extensivamente o caso do executivo rico que quase perdeu as filhas para uma rede de golpistas. Mas Rodrigo não estava prestando atenção na mídia. Estava ocupado demais reconstruindo o que realmente importava. Vendeu a Tavares Incorporações para um grupo de investidores, ficando apenas como consultor com presença mínima. Usou o dinheiro da venda para comprar uma casa menor no interior, em Gramado, longe da agitação de Porto Alegre. A nova casa tinha um jardim grande onde Sofia podia pintar ao ar livre. Tinha uma horta onde Laura aprendia sobre plantas. Tinha menos quartos, menos luxo, menos de tudo exceto do que realmente importava. Tempo, presença, amor. 3 anos se passaram desde aquele sábado que mudou tudo. Sofia completava 10 anos numa tarde ensolarada de primavera em Gramado. A festa era simples, no jardim da casa, com amigos verdadeiros da escola local e muito bolo de chocolate caseiro feito por Rodrigo e Dona Glória, que agora morava com eles não como empregada, mas como parte da família. Rodrigo observava de longe enquanto Sofia brincava com os colegas. Ela estava completamente diferente da menina assustada e insegura que fora há 3 anos. Sorria abertamente, falava com confiança, tinha amigos de verdade. Laura, agora com 5 anos, corria pelo jardim perseguindo borboletas, o riso cristalino enchendo o ar. As mudanças não aconteceram da noite para o dia. Os primeiros meses em Gramado foram difíceis. Sofia tinha pesadelos, acordava no meio da noite gritando que Renata voltara para levá-las embora. Laura desenvolvera ansiedade de separação, chorando sempre que Rodrigo saía do campo de visão. Rodrigo iniciou terapia familiar, sessões semanais onde todos aprendiam a processar o trauma e reconstruir a confiança perdida. Ele aprendeu a fazer panquecas do jeito que Sofia gostava, com pedacinhos de chocolate e formato de coração. Aprendeu a pentear o cabelo de Laura em tranças que ela adorava mostrar na escola. Aprendeu a ler histórias com vozes diferentes para cada personagem, fazendo as meninas rirem até a barriga doer. Aprendeu que presença não é sobre quantidade de tempo, mas sobre qualidade de atenção. Todas as manhãs, Rodrigo acordava cedo não para revisar relatórios financeiros, mas para preparar o café da manhã das meninas. Levava Sofia pessoalmente para a escola, esperava com ela até que entrasse, acenava até que desaparecesse pela porta. Buscava ela às 5 da tarde, ouvia atentamente sobre o que acontecera durante o dia, sobre a professora engraçada, sobre a colega que dividiu o lanche, sobre o desenho que fizera na aula de artes. Com Laura, passava as tardes brincando de casinha, pintando desenhos, construindo castelos com blocos coloridos. Sentava no chão do quarto dela, gigante desajeitado entre brinquedos pequenos, e aprendia novamente a ver o mundo com a simplicidade maravilhosa de uma criança de 5 anos. A consultoria para a antiga empresa tomava apenas 10 horas por semana, sempre durante o horário escolar das meninas. Rodrigo estabelecera limites firmes, sem reuniões após as 4 da tarde, sem viagens, que durassem mais que um dia, sem trabalho nos fins de semana. Os investidores reclamaram inicialmente, mas aprenderam que Rodrigo continuava sendo brilhante nas horas que dedicava, talvez até mais focado porque tinha algo mais importante esperando em casa.
Dona Glória tornara-se a avó que as meninas nunca tiveram. Ensinara Sofia a fazer pão caseiro nos sábados, uma tradição que se tornara sagrada na família. Contava histórias de quando Rodrigo era criança, histórias que faziam as meninas rirem e perceberem que o pai também fora criança um dia, também tivera medos, também cometera erros. Foi Glória quem dissera a frase que Rodrigo carregaria para sempre no coração. Senhor Rodrigo, dinheiro a gente recupera, tempo perdido jamais. A ausência de um pai não se mede em reais, se mede em abraços não dados e lágrimas não enxugadas. Mariana voltara do exterior 6 meses após o caso de Roberta vir a público. Apareceu sem avisar, bateu na porta da nova casa em Gramado, pediu para ver as filhas. Rodrigo hesitou, mas Sofia ouvira a voz da mãe e correra a escada abaixo. Mamãe, o reencontro foi emocional e complicado. Mariana chorara, pedira desculpas, explicara que fugira porque não sabia como lidar com um casamento vazio, que amava as meninas, mas não conseguia competir com o trabalho pela atenção do marido, que assistira ao caso pela internet, lera sobre o que Roberta fizera e acordara para o fato de que abandonara as filhas quando elas mais precisavam dela. Rodrigo e Mariana conversaram longamente, sem raiva, sem acusações. Chegaram a um acordo maduro e civilizado. Ela voltaria a fazer parte da vida das meninas gradualmente. Visitaria 2 vezes por mês inicialmente, depois com mais frequência, conforme as meninas se sentissem confortáveis. Não voltariam a ser um casal, mas poderiam ser bons coparentes. Levou tempo, mas funcionou. Sofia e Laura agora falavam com a mãe por videochamada toda semana. Passavam algumas semanas de férias com ela. A relação ainda estava em construção, mas era real, baseada em presença genuína e não em obrigação ou culpa. O processo judicial contra Roberta e suas irmãs terminara 8 meses atrás. Todas foram condenadas a penas de prisão por múltiplos crimes: estelionato, falsidade ideológica, tentativa de fraude. Roberta pegara a pena mais pesada, 6 anos. Suas irmãs, 4 anos cada. Não houve satisfação em Rodrigo ao ouvir o veredito. Apenas um vazio triste pela tragédia que pessoas podiam criar quando escolhiam o caminho da desonestidade. Renato cumpria a pena alternativa, prestação de serviços comunitários e liberdade condicional. Perdera tudo: o emprego, a reputação, o lugar na família. Tentara se aproximar de Rodrigo 2 vezes, cartas manuscritas pedindo perdão. Rodrigo não respondera. Algumas traições eram profundas demais para perdoar, especialmente quando envolviam inocentes. Mas Rodrigo aprendera algo fundamental: guardar rancor envenenava apenas quem guardava. Então simplesmente soltou. Não perdoou, mas também não alimentou o ódio. Renato tornara-se simplesmente alguém que ele conhecera uma vez, em outra vida. A vida em Gramado era diferente de tudo que Rodrigo conhecera. Mais simples, mais lenta, mais rica de formas que dinheiro não podia comprar. Eles faziam caminhadas no parque nos fins de semana, iam a festas de aniversário de colegas de escola, tinham jantares com outras famílias, viviam uma vida normal, cotidiana, maravilhosamente comum. Sofia desenvolvera paixão por pintura. Rodrigo transformara um cômodo da casa em ateliê para ela, com cavalete, tintas, telas. Aos sábados, ficavam horas lá dentro, Sofia pintando enquanto Rodrigo lia ou simplesmente observava a filha criar. Ela pintava borboletas principalmente, coloridas e livres. Um dia, quando Rodrigo perguntou por que borboletas, Sofia respondera: porque elas eram lagartas presas antes de voar, como eu era quando a Renata estava aqui. Mas agora eu voo, papai. Você me deixou voar. Laura mostrava talento para a música. Rodrigo matriculara ela em aulas de violino, sentava em todas as aulas, aplaudia cada nota torta, cada tentativa desajeitada de segurar o arco corretamente. Em casa, ela praticava religiosamente antes do jantar, e Rodrigo sempre parava tudo para ouvir, mesmo que fossem apenas escalas repetitivas. A festa de 10 anos de Sofia chegava ao fim. Os últimos convidados se despediam, agradecendo pela tarde adorável. Quando todos foram embora, sobrou apenas a família: Rodrigo, Sofia, Laura e Dona Glória. Sentaram-se no jardim sob o céu alaranjado do pôr do sol, rodeados por restos de bolo e balões murchos. Sofia soprou as últimas velhinhas do bolo, as que haviam sobrado do pedaço que Glória salvara.
Rodrigo perguntou, como sempre fazia. O que você pediu, minha flor? Sofia olhou ao redor, para o jardim simples, para a irmã dançando descalça na grama, para Dona Glória catando pedaços de papel colorido, para o pai sentado ao lado dela com as mangas arregaçadas e chocolate nas mãos de tanto ajudar a servir bolo. Sorriu. Nada, papai. Eu já tenho tudo o que preciso. Você está aqui. Rodrigo sentiu lágrimas queimarem. Aquelas palavras simples valiam mais que todos os contratos milionários, todos os prédios com sua assinatura, todas as conquistas profissionais que acumulara em 15 anos de obsessão pelo trabalho. Porque naquele momento, com a filha abraçada ao lado e o sol se pondo sobre Gramado, Rodrigo finalmente entendera o que realmente importava. Entendera que ser pai presente não é questão de tempo livre, é questão de prioridade. Que nenhuma reunião vale mais que o sorriso de um filho. Que sucesso não se mede em dígitos bancários, mas em abraços dados, lágrimas enxugadas, histórias contadas. Antes de dormir, mãos seguradas ao atravessar a rua, orgulho genuíno ao ver um desenho imperfeito, mas feito com amor. Entendera que quase perdera o que mais importava por perseguir coisas que não importavam nada. Que pagara um preço altíssimo, quase impagável, por lições que deveriam ter sido óbvias desde o começo, mas também entendera que nunca é tarde para recomeçar, que mesmo após erros terríveis, após negligência profunda, após quase perder tudo, ainda é possível reconstruir. Não apagar o passado, porque isso é impossível, mas construir um futuro diferente sobre as ruínas do que foi. Naquela noite, depois que as meninas dormiram, Rodrigo sentou no escritório pequeno da casa nova. Abriu o laptop e começou a escrever. Escreveu sobre sua jornada, sobre os erros, sobre as lições. Escreveu sobre Roberta e o esquema que quase destruiu sua família. Escreveu sobre Renato e a traição que dói até hoje. Escreveu sobre Dona Glória e a sabedoria simples que salva vidas. Mas principalmente, escreveu sobre redenção, sobre como acordou tarde, mas ainda em tempo de salvar o que mais amava. Sobre como a verdadeira riqueza está em estar presente, não em estar rico. Sobre como o trabalho pode esperar, mas a infância não volta e o tempo perdido não se recupera. Terminou o texto ao amanhecer. Releu várias vezes, corrigiu aqui e ali. Depois publicou em seu blog pessoal, algo que mantinha desde que se mudara para Gramado. O blog era simples, sem pretensões, apenas um espaço onde compartilhava reflexões sobre paternidade, sobre recomeços, sobre segundas chances. Não esperava que muitas pessoas lessem, mas se uma pessoa, um pai ausente, uma mãe perdida em obrigações, alguém que estivesse no caminho que ele esteve, lesse e acordasse antes de perder o que tem de mais precioso, então valeria cada palavra. A história de Rodrigo não é sobre vilões e heróis. É sobre um homem comum que cometeu erros comuns, perseguiu sonhos errados e pagou um preço alto por suas escolhas. Mas é também sobre esperança, sobre a capacidade humana de mudar, de aprender, de crescer mesmo depois de cair. É um lembrete de que nossa presença na vida de quem amamos não pode ser terceirizada, não pode ser substituída por conforto material, não pode ser adiada para quando houver tempo, porque quando finalmente houver tempo, pode ser tarde demais, ou pode ser exatamente o momento certo para começar de novo. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Rodrigo e suas filhas tenha tocado seus corações de alguma maneira. Se você se identificou com as lutas de Rodrigo, com o desafio de equilibrar trabalho e família, ou simplesmente foi movido pela jornada de redenção dele, considere deixar seu like neste vídeo. Sua interação nos ajuda a alcançar mais pessoas que precisam ouvir histórias como essa. Cada história é única, cada uma oferece lições valiosas sobre a complexidade da vida e das relações humanas. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Todos os dias trazemos histórias autênticas que exploram os desafios, as dores e as alegrias de ser humano. Histórias que nos fazem refletir sobre nossas próprias escolhas, sobre o que realmente importa,
sobre como ainda há tempo para mudar antes que seja tarde demais. Nos vemos nos comentários. Compartilhe conosco. Esta história te fez pensar em algo que precisa mudar na sua vida? Existe alguém que você tem negligenciado por estar muito ocupado? Às vezes, uma história é tudo que alguém precisa para mudar de direção antes de cruzar a linha do irreversível. Compartilhe com quem precisa ouvir. Até a próxima história.